Já parou para pensar no que realmente assusta quem chega aos 80 anos ou mais? Não estou falando dos medos comuns da vida, mas daqueles sussurros silenciosos que ninguém ousa verbalizar. Aqueles receios que podem minar a sua paz e a sua dignidade justamente na fase da vida em que você mais merece tranquilidade. É uma realidade dolorosa, mas muitos idosos sentem-se encurralados por preocupações que permanecem nas sombras, invisíveis e intocáveis, simplesmente porque não são discutidas abertamente, mas elas estão lá, corroendo a alma e roubando a alegria de viver. Imagine se houvesse uma forma de entender e enfrentar esses medos, transformando a incerteza em força e a vulnerabilidade em resiliência. Pois bem, nesse vídeo, vamos desvendar os 5 maiores medos que pessoas com mais de 80 anos enfrentam e, mais importante ainda, como você pode proteger a sua paz e a sua dignidade diante de cada um deles. Prepare-se para uma conversa franca e reveladora, porque, ao final, tenho algo que o surpreenderá e mudará a sua perspectiva. Vamos mergulhar de cabeça no primeiro desses medos que assombram muitos de nós. Com o passar dos anos, o medo de perder a independência. A autonomia. Ela é como o ar que respiramos, o chão sob os nossos pés, desde a juventude. Lutamos por ela. Construímos nossa vida em torno dela. E a ideia de um dia não poder mais decidir o que comer, quando sair, ou sequer cuidar da nossa própria higiene. É algo que aperta o coração de qualquer um. É como se a nossa identidade, aquilo que nos faz únicos, fosse lentamente se desvanecendo. Muitos imaginam-se confinados, dependentes de outros para as tarefas mais simples. E essa visão é, para muitos, pior do que a própria doença ou a dor física. Mas veja bem, proteger a sua paz e dignidade diante desse medo não significa ignorar a realidade ou fingir que o corpo não envelhece, pelo contrário. Significa abraçar a proatividade e a adaptabilidade. A primeira coisa é manter-se o mais ativo possível. Mas não se trata de se tornar um atleta olímpico. Estamos falando de atividades que você ama e que fazem sentido para você. Pode ser uma caminhada leve no parque, jardinagem, aulas de dança de salão, ou até mesmo exercícios simples feitos em casa, com a ajuda de um profissional se for necessário. O importante é o movimento. Manter os músculos e as articulações funcionando é a sua maior garantia de mobilidade. E não é só o corpo. O cérebro também precisa de movimento. Mantenha-se engajado em atividades que desafiem a sua mente ler. Aprender um novo idioma, jogar cartas, resolver quebra-cabeças, participar de grupos de discussão. A mente ativa é uma mente que se mantém jovem. Além disso, é fundamental começar a pensar em adaptações no ambiente em que você vive. Não espere que uma queda aconteça para instalar barras de apoio no banheiro ou para remover tapetes escorregadios. Planejar com antecedência é um ato de carinho consigo mesmo. Pequenas mudanças na casa podem fazer uma enorme diferença na sua segurança e, consequentemente, na sua autonomia. Um bom planejamento inclui também conversar com a família sobre os seus desejos e expectativas para o futuro. Parece óbvio, mas muitas famílias evitam esse tipo de conversa por medo ou desconforto. No entanto, estabelecer um diálogo aberto sobre suas preferências em relação a cuidados, aonde e como você gostaria de viver. É fundamental ter essas conversas enquanto você ainda está no controle total das suas faculdades, garante que suas vontades sejam respeitadas. Mesmo que um dia você precise de mais apoio, e não se esqueça da tecnologia. Hoje em dia, há uma infinidade de ferramentas que podem auxiliar na manutenção da independência de dispositivos de segurança em caso de queda. Sistemas de automação residencial que controlam luzes e portas.
assistentes de voz que podem te lembrar de tomar medicamentos ou até mesmo te conectar com seus entes queridos. Explorar essas opções é como ter um exército de pequenos ajudantes ao seu lado, garantindo que você possa continuar a viver a sua vida nos seus próprios termos, com segurança e praticidade. Lembre-se, o objetivo não é evitar a necessidade de ajuda, mas sim otimizar a sua capacidade de gerenciar sua própria vida pelo maior tempo possível. A verdadeira dignidade está em poder fazer escolhas e em ter o controle sobre o seu próprio destino. E agora que falamos sobre a importância de manter a sua independência, vamos abordar um medo que anda de mãos dadas com ele e que é igualmente paralisante para muitos, o medo da insegurança financeira. A insegurança financeira. Este é um gigante silencioso que atormenta muitos. Uma preocupação que se instala discretamente, mas que pode roubar noites de sono e a tranquilidade que tanto buscamos na maturidade. A ideia de que o dinheiro pode não ser suficiente para cobrir as despesas, ou pior, para arcar com possíveis necessidades de saúde futuras. É um fardo pesado. Muitos se questionam se viverão mais do que suas economias permitirão, ou se acabarão se tornando um fardo financeiro para seus filhos. E esse pensamento é, em si, uma grande fonte de angústia. Para proteger sua paz e dignidade financeira, a palavra-chave é planejamento. Nunca é tarde demais para organizar suas finanças, mesmo que você acredite que já deveria ter feito isso antes. O primeiro passo é ter uma clareza total sobre sua situação atual. Saiba exatamente quanto você tem, quanto entra e quanto sai mensalmente. Crie um orçamento, mesmo que simples, para visualizar seus gastos. Entender para onde seu dinheiro está indo é o primeiro passo para tomar o controle. Depois, considere buscar aconselhamento financeiro especializado. Não precisa ser um grande banco. Pode ser um planejador financeiro independente que entenda as particularidades da terceira idade. Eles podem ajudar a otimizar seus investimentos, a planejar a sucessão e a explorar opções de seguro ou planos de saúde que se adequem à sua realidade, mesmo que seus recursos sejam limitados. Um bom profissional pode oferecer estratégias para maximizar o que você tem e minimizar riscos. E aqui entra algo importante, a importância de ter uma reserva de emergência. Se possível, sei que para muitos isso pode parecer um luxo, mas mesmo pequenas quantias guardadas regularmente podem fazer uma enorme diferença em momentos de necessidade, evitando que você precise recorrer a empréstimos com juros altos ou a depender de terceiros. Se você ainda trabalha ou tem alguma fonte de renda, pense em formas de complementá-la. Se sentir disposição, não precisa ser algo grandioso. Pode ser um hobby que se transforme em uma pequena fonte de renda, consultoria ou até mesmo um trabalho de meio período que você goste. O objetivo é manter sua mente ativa e seu senso de propósito. Ao mesmo tempo em que fortalece sua segurança financeira, lembre-se, a dignidade também reside na capacidade de se sustentar e de ter opções, e de um medo que nos afeta diretamente. Passamos para um que nos isola, o medo da solidão e do isolamento social. Este é um dos medos mais insidiosos, porque ele não se manifesta com dor física ou perdas visíveis, mas corrói a alma silenciosamente. É o medo de ser esquecido, de não ter com quem compartilhar as alegrias e as tristezas do dia a dia, de passar os dias sozinho, sem a companhia de um amigo, de um familiar. A solidão pode ser tão prejudicial à saúde quanto o tabagismo. E o impacto na saúde mental e física é imenso. Para combater esse medo e preservar sua paz e dignidade, o segredo é cultivar e nutrir suas conexões sociais ativamente.
Não espere que as pessoas venham até você. Muitas vezes, precisamos dar o primeiro passo. Participe de grupos e atividades na sua comunidade, aulas de artesanato, clubes de leitura, grupos de caminhada, voluntariado na igreja ou em alguma organização social. Esses ambientes são ricos em oportunidades para conhecer novas pessoas com interesses em comum. Se a mobilidade for um desafio, explore as conexões online, as videochamadas com a família e amigos, grupos de redes sociais para idosos, ou até mesmo jogos online. Podem ser ótimas ferramentas para manter-se conectado. Não subestime o poder de uma ligação telefônica ou de uma carta para aquele amigo antigo que você não vê há anos. Além disso, é importante reavaliar suas próprias expectativas em relação à socialização. Às vezes, achamos que precisamos de uma vida social agitada, mas a qualidade das relações é muito mais importante que a quantidade. Ter um ou dois amigos verdadeiros com quem você pode contar, ou um relacionamento significativo com um membro da família, pode ser o suficiente para combater a solidão. Permita-se ser vulnerável e expressar seus sentimentos aos que estão próximos. Muitas vezes, as pessoas não sabem que você está se sentindo sozinho. A menos que você diga: a dignidade aqui está em reconhecer sua necessidade de conexão e em buscar ativamente formas de preenchê-la. Sem vergonha ou receio, e agora? Vamos abordar o medo que talvez seja o mais intrínseco de todos. Aquele que nos faz pensar na nossa própria mortalidade e na fragilidade do corpo e da mente, o medo do declínio da saúde e das capacidades cognitivas. O medo do declínio da saúde e das capacidades cognitivas é um dos mais profundos, pois atinge a essência do nosso ser. A imagem de perder a memória, de não reconhecer rostos familiares, ou de ter o corpo falhar a ponto de perder a capacidade de pensar e decidir. É, para muitos, um cenário aterrorizante. Ninguém quer se ver diminuído, preso em um corpo ou mente que já não responde, sentindo-se um peso para os outros. É um medo que nos confronta com a nossa própria vulnerabilidade e com a inevitabilidade do envelhecimento. Para proteger sua paz e dignidade diante desse medo, o foco deve ser na prevenção e na gestão proativa da saúde. Isso começa com a manutenção de um estilo de vida saudável, não como uma punição, mas como um investimento em seu futuro. Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes, inspirada na nossa culinária portuguesa, com muitos vegetais frescos, frutas da estação, peixes, azeite de oliva e leguminosas, é fundamental. Reduzir o consumo de alimentos processados e ricos em açúcares pode fazer uma diferença enorme. O movimento, como já mencionamos, é vital. Mas aqui enfatizamos a continuidade. Não é apenas sobre exercícios físicos, mas sobre manter-se ativo nas tarefas do dia a dia, cuidando da casa, passeando. A mente também precisa de exercício aprender algo novo, ler livros, fazer palavras cruzadas, jogar jogos de estratégia. E não se esqueça do sono de qualidade, essencial para a reparação do corpo e da mente. Além disso, visitas médicas regulares são cruciais. Não ignore os sinais do seu corpo. Converse abertamente com seu médico sobre suas preocupações. Faça os exames de rotina e siga as recomendações. A detecção precoce de qualquer condição pode fazer toda a diferença no manejo e na qualidade de vida. E quanto à saúde mental? Ela é tão importante quanto a física. Se você sentir tristeza persistente, ansiedade ou dificuldade de concentração, procure ajuda profissional. Um bom psicólogo ou terapeuta pode oferecer ferramentas para lidar com essas emoções e manter sua mente afiada. A dignidade está em cuidar de si, em ser proativo em relação à sua saúde e em aceitar que, mesmo com o envelhecimento,
podemos buscar o melhor bem-estar possível. E, por fim, chegamos ao quinto medo, talvez o mais delicado de todos, e que toca profundamente a nossa dignidade, o medo de ser um fardo para os entes queridos. A preocupação de que sua existência, suas necessidades e seus cuidados se tornem um peso para filhos, netos ou outros familiares. É um tormento silencioso. Ninguém deseja ser visto como uma obrigação, um sacrifício. Alguém que impede a vida dos outros de seguir em frente. Esse medo pode levar ao isolamento, à recusa de ajuda e a um profundo sentimento de culpa. Para proteger sua paz e dignidade diante desse medo, a chave está na comunicação e na autonomia assistida. O primeiro passo é ter conversas honestas e amorosas com seus familiares sobre o futuro. Deixe claro suas vontades, seus desejos e suas expectativas. Fale sobre o que você valoriza, sobre a sua independência e sobre como você gostaria de ser cuidado. Se e quando a necessidade surgir. Ao invés de ser um fardo, você se torna um participante ativo no planejamento do seu próprio futuro, aliviando a carga emocional de seus filhos, que não terão que adivinhar suas preferências. Além disso, explore todas as opções disponíveis para apoio, sem vergonha. Se precisar de ajuda em casa, considere serviços de cuidadores, mesmo que seja por algumas horas na semana. Isso não é um sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria e de valorização da sua independência e do bem-estar da sua família. Há muitos recursos na comunidade que podem oferecer apoio, desde centros de dia para idosos, que proporcionam socialização e atividades, até programas de assistência domiciliar. Utilizar esses recursos é um ato de responsabilidade e de autoproteção. Permita que seus entes queridos ajudem de formas que sejam sustentáveis para eles e para você. Isso não é ser um fardo. É construir uma rede de apoio amorosa e funcional. A dignidade reside em aceitar a ajuda quando necessário, mas também em ter o controle sobre como essa ajuda é prestada, garantindo que suas necessidades e desejos sejam respeitados. Viu só a perda da independência, a insegurança financeira, a solidão, o declínio da saúde e o medo de ser um fardo são medos reais, profundos, mas que podem ser enfrentados com coragem, planejamento e a atitude certa. Cada um desses pontos que discutimos hoje, a importância de se manter ativo física e mentalmente, de organizar suas finanças, de nutrir suas conexões sociais, de cuidar da sua saúde preventivamente e de ter conversas abertas com sua família sobre o futuro, são passos pequenos. Sim, mas que se somam e se transformam em uma fortaleza de paz e dignidade. Lembre-se, pequenas mudanças hoje podem fazer uma diferença gigantesca na sua paz de espírito e na sua felicidade amanhã. Você não está sozinho nessa jornada. Gostaria muito de saber o que você pensa sobre tudo isso. Qual desses medos mais ressoa com você? Ou talvez você tenha outras preocupações que gostaria de compartilhar. Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas que estão passando pelas mesmas questões. Se este vídeo trouxe um pouco de luz e esperança para você, por favor, deixe o seu gostei e compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que visam proteger a sua paz e a sua dignidade em todas as fases da vida. Sua vida após os 80 pode ser, e deve ser, uma época de sabedoria, tranquilidade e muita alegria. Viva a sua melhor vida em todas as idades.